Olá pessoal, sou o Philip Murdoch, quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre Ordem e Progresso, tirado deste livro aqui, Ordem e Progresso. Encorajo vocês a pegarem uma cópia, ela está disponível aí na Amazon, está disponível na edilam.com.br e outros lugares, acho que Americanas e Magalu também. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo completamente diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre justamente tudo que pastores não falaram com vocês sobre semente. O conceito, o princípio de semente e o que pastores não falaram, parcialmente porque eles não sabem e parcialmente porque eles não querem que você saiba. Alguns deles, tá? O conceito de semente. Eu já ouvi muitas vezes pastores falarem assim, poxa, dê a sua oferta, é uma semente, ela vai produzir 30, 60 e 100 vezes. E pessoas dão a semente. E eu já ouvi falar muitos relatórios de empresários que doaram muito, mas perderam tudo. Eu conheço um empresário nos Estados Unidos, doou $1 milhão para uma cruzada evangelística. Ele fez isso 2 vezes e aí ele perdeu tudo, quase foi preso. Conheço outros empresários extremamente generosos, acreditando em fé no conceito de plantar e de semear, só que perderam tudo. Eu conheço pessoas falando assim, puxa, o pastor encorajou a dizimar, comecei a dizimar e não deu certo. Como é que isso acontece? Por que acontece? Por que o conceito de semente não funciona? A realidade é que funciona, ela funciona, porém ela não elimina todas as outras leis também de Deus. Não elimina a lei de você ser honesto, não elimina a lei de você não roubar, não elimina outras leis. Então, só porque você faz uma coisa, não significa que você não precisa fazer as outras. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Pastores falam sobre o conceito de semente o tempo todo. Não, semeia que vai crescer. Só que o que pastores esquecem, ou não falam, ou evitam de falar, é que uma semente, para ela crescer e frutificar, ela leva muita ordem. Eu estou falando assim, um nível de ordem extraordinário. Pense sobre você. Você ali no seu apartamento, você consegue plantar trigo? Duvido. Você consegue plantar maçã? Não consegue. Tem certas coisas que aqui no Brasil não crescem. Da mesma forma, se você morar em Londres, você não pode crescer uma árvore de cupuaçu, né? Que só cresce na Amazônia. Por quê? Porque uma semente, para ela dar fruto, ela pode ser plantada fácil. Mas para que ela cresça e ela dê fruto, precisa de uma quantidade enorme de ordem. Pense sobre isso. O tipo de semente é importante. O tipo de solo é importante. Os nutrientes que tem no solo são importantes. A época do ano. Se você plantar na época errada, pode estar tudo certo, mas na época errada não vai dar certo. Pode a temperatura. Talvez seja a semente certa, a época do ano certa, mas alguma coisa aconteceu com o clima e ficou muito quente, ou então ficou muito frio, ou a geada veio cedo ou bastante, ou não teve geada. Todas essas coisas afetam a quantidade de água. Tem sementes que precisam de muita água e outras sementes que precisam pouca água. Muitas coisas podem afetar. Então, para uma semente produzir, ela tem que ter um nível de ordem, assim, extremo nível de ordem, para que ela dê certo. Pense sobre esse exemplo. Quando você estava estudando lá no jardim de infância, eu imagino que você fez aquele projeto de sementinho, um feijãozinho em cima do algodão, né? A tia lá pediu para você trazer uma caixa de ovos, você botou 12 algodãozinhos, botou 12 feijãozinhos, botou água e assistiu o milagre acontecer. Aquele feijão brotou, cresceu, mas ele produziu outros feijão? Não. Produziu? Não produziu. Por quê? Porque precisa de um nível de ordem extremo. Aquele feijão precisava ter luz e não teve. Ele precisava ter constante água e não teve. Você trouxe para casa, estava tudo bonitinho, botou lá na cozinha e a sua mãe ficou lá cuidando, só que não cuidou. Ela secou, enquanto você não estava olhando, sua mãe jogou fora. Não conheço uma pessoa que virou assim um fazendeiro de feijão por causa de plantar 12 feijãozinhos em algodão. Não aconteceu nenhuma vez. Por que não aconteceu? Porque
para plantar, não é só plantar uma semente e pensar que vai produzir 30, 60 e 100 por um, não. Quando você planta uma semente, é o primeiro passo plantar uma semente, mas ainda precisa ter muita ordem para que aquela semente não só cresça, não só produza o talo, não só a folha, mas que produza o fruto que dá para colher. Então leva muita ordem. Eu penso sobre os imigrantes da Europa, os ingleses e holandeses que vieram nos anos 1600 para os Estados Unidos. Eles saíram lá da Europa, saíram da Inglaterra com um sonho, né? Eles viajaram 3 meses através do Oceano Atlântico. Quando chegaram lá perto de Boston, estava no meio do inverno. Então, você pensa que eles estariam doidos para sair do barco, mas ninguém saiu do barco porque estava frio demais. Quando finalmente saíram do barco, tinham que plantar ali naquela terra e eles tinham somente tecnologia agrícola da Europa. Tentaram plantar as coisas que dão na Europa, mas não deu certo. Muitos morreram, mais do que 50% morreu durante essa viagem e no primeiro ano. Por quê? Porque eles não entendiam que tem que ter muita ordem, e para eles descobrirem essa tecnologia agrícola, tiveram que gerar amizade com os índios que mostraram milho lá e plantaram milho e começaram a prosperar. Você e eu, nós queremos prosperar, mas muitas vezes nós não entendemos que não é só dar a semente, mas é também ter ordem em nossa vida. Então eu preparei aqui 3 dicas para você prosperar, 3 dicas para que a sua semente produza fruto. Não só que a sua semente viva, mas que a sua semente produza fruto. Jesus prometeu que uma semente pode dar 30, 60 e 100 por um, né? Então, 3 dicas. Primeira dica, sim, você tem que plantar. Se você for alguém que planta, você vai ser alguém que colhe, mas também precisa ter ordem nas outras áreas. Mas se você não for alguém que planta, pode ter certeza, ordem ou sem ordem, se você não plantar, você não vai semear. Então, se você planta, você pode ter uma expectativa de colheita, contanto que tenha ordem. Pense sobre isso. Quanto é que você deveria semear? A Bíblia fala sobre o dízimo, e o dízimo, para mim, é só o início. Se você dizimar 10%, e a sua colheita der 30 por um, você vai, no ano seguinte, você vai colher 60, né? Então, se você plantar 10% do seu salário, você vai colher 60% do seu salário, você vai estar diminuindo. Então, eu encorajo pessoas a sempre semear de 10 a 20%, porque na média, 30, 60 e 100 por um, se você vai ter crescimento com esse tipo de plantio, crescimento. Segunda coisa, além de plantar, a segunda área é você precisa ter ordem. E eu vou definir ordem com o conceito da margem, tá? Muitos não entendem esse conceito, mas em Levítico 19 tem umas passagens muito interessantes falando sobre o fazendeiro israelita. Ele fala assim, quando você colher o seu campo, não colha até as extremidades do campo. Deixe as extremidades e as quinas do campo para o estrangeiro, o órfão, a viúva. Ou seja, tá orientando o empresário lá a não utilizar tudo, mas permitir uma margem até financeira na vida dele. E aí ele fala assim, quando você colher, não passe uma segunda vez para pegar tudo que caiu no chão, mas deixe para o estrangeiro, a viúva e o órfão. Por quê? Porque margem é importante na nossa vida. Você quer prosperar? Primeiro passo de ordem é você ter margem, que significa que nós temos o costume de gastar tudo que a gente tem. Muitos de nós vamos ter que tomar um passo para trás, diminuir o nosso gasto, para que a gente possa garantir que nosso gasto é menor do que a nossa renda. Ah, mas pastor, eu já sei isso. É óbvio, eu sei que é óbvio, mas você ficaria surpreso quantas pessoas gastam mais do que ganham e fala assim, mas como é que eu não tô prosperando? Eu dizimei, mas aí eu não estou prosperando. Dizimei, mas eu também fui lá na Casas Bahia e gastei em parcelas mais do que eu ganho. É claro que você não vai prosperar, porque você precisa de ordem na sua vida financeira. O conceito da semente foi dado como... o conceito do dízimo foi dado para que fosse o primeiro gasto, para te forçar
a ter ordem na sua vida. Segunda coisa, em ordem você tem que ser alguém disciplinado. E todos nós tomamos decisões emocionais. Por isso, Deus deu a você um balizador para suas emoções. Todos nós vimos aquele carro, barco, alguma coisa que na emoção nós queremos investir e comprar isso. Por isso você tem esposa, por isso você tem marido, por isso que você tem pais, por isso que você tem pastores. Se você for fazer um gasto grande, converse com alguém antes e pelo menos deixe passar 24 horas, porque se você pode sair de ordem se você fizer algo assim. Então a primeira coisa você tem que plantar, a segunda coisa você tem que ter ordem, tem que ter margem, né? Terceira coisa, e vocês não vão gostar disso, você quer que a sua semente prospere, você precisa trabalhar. Trabalho através da Bíblia é algo bom. Trabalho, Deus deu trabalho para Adão e Eva no jardim do Éden. O trabalho deles era justamente cultivar a terra para que ela produzisse fruto. É o seu trabalho, esse é o nosso trabalho de cultivo da terra. Então, em Provérbios 28 diz assim: quem planta a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. A gente escuta pessoas o tempo todo querendo enriquecer fácil e rápido, e só triste isso. Não existe. Todo bilionário que eu conheço, e eu conheço alguns, eles trabalham muito, trabalham o tempo todo. Então o trabalho é a chave. Você não vai prosperar se você não trabalhar. Você também precisa de descanso, faz parte de margem, mas os outros 6 dias trabalhe, né? Esse negócio de ter 2 dias de folga é uma invenção, isso aí não está na Bíblia, é 1 dia de folga e tire para valer, você precisa descansar, mas é 1 dia de folga. Então, quem planta a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias cairá na miséria. Eu espero que essa lição tenha te ajudado. Para você saber mais sobre isso e outros assuntos parecidos, compre esse livro, Ordem e Progresso. Meu livro vai ajudar vocês muito. Está disponível online em muitos lugares. Amanhã nós vamos ter mais uma aula. Assistam no YouTube a nossa aula de Ordem e Progresso, hoje sobre abundância. E Deus te abençoe.